Hoje nós iremos estudar os números inteiros. Definição: um número inteiro é um número que pode ser escrito sem um componente fracional. Por exemplo, o 21, o 4, o 0 e o menos 2048 são exemplos de números inteiros. Não são números inteiros os números do tipo 2,5, porque é separado por vírgula, é um número decimal. 2/3, porque é uma fração. E a raiz de 3 é uma raiz não exata, representa um número irracional. Importância dos números inteiros. Os números inteiros estão presentes até hoje em diversas situações do cotidiano da humanidade, como para medir temperaturas, contar dinheiros, marcar horas e etc. Sua importância é indiscutível. Representação dos números inteiros. Os números inteiros são representados pela letra Z. Vamos representar o conjunto dos números inteiros entre chaves? Olha aqui o conjunto dos números inteiros. É um conjunto infinito nos dois sentidos. Então, Z é igual, reticência, quer dizer que aqueles números para lá, menos 3, menos 4, menos 5, ele continua para cá, como menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e reticência, porque tem o 3, o 4, o 5 ou assim por diante. Os números inteiros também podem ser representados, aqueles que são maiores do que 0, com o sinal de mais. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 e assim por diante. Representação dos números inteiros na reta numerada. A melhor forma para representarmos os números inteiros é a reta numerada. Eu gosto da representação na reta numerada porque dá a ideia de quem é maior e de quem é menor. Deixa eu explicar para vocês. Na reta numerada, tá aqui, o 0 centralizado para cá, à direita os positivos e à esquerda os números negativos. Que números representa cada um dos pontos A, B, C e D nessa reta numerada? É o seguinte, aqui está o 0 e bem que está o 6. Para cá tem o menos 5. Vamos contar, se aqui é o 0, bem que seria o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Para cá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, qual é o valor de A? Menos 1, menos 2, menos 3. A igual a menos 3. Qual é o valor de B? Aqui está o 0. 1, 2. Então, B é igual a 2. Qual é o valor de C? Para a esquerda, está o 0 aqui, menos 1. Então, C é igual a menos 1. Qual é o valor de D? O D está para lá, para a direita. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, D é igual a 5. Comparação dos números inteiros. Ao localizar um número inteiro na reta numerada, concluímos que os números à sua esquerda são menores, é o símbolo de menor aqui, e os localizados à sua direita são maiores, é o símbolo de maior aqui. Por exemplo, eu tenho bem aqui o 0. Todos esses números que estão à esquerda do 0 são menor do que 0. Da mesma forma, todos os números que estão localizados à sua direita, que são à direita para cá, nesse sentido, são maiores do que 0. Vamos ver mais exemplos. Vou localizar bem aqui o menos 3, o menos 3. O menos 3, ele é maior do que os números que está à sua esquerda. E também ele é menor do que os números que está à sua direita. Portanto, o menos 3 é maior que menos 4 e é menor que menos 2. O menos 3 é maior que o menos 5 e é menor que o menos 1. Dá para entender? É fácil, né? Se localizarmos na reta numerada,
Então, é só considerar que o número que está à esquerda é sempre menor. Exemplos. Os números menos 5, menos 4, menos 3, menos 1, menos 2 e menos 1 estão em ordem crescente. Olha, em ordem crescente. Então, ordem crescente é do menor para o maior. Tá aí, ó. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 está em ordem crescente. Isso faz com que, se eu for representar apenas 3 números em ordem crescente, e esses números for o menos 5, o 0 e o 2, qual é a ordem? Menos 5, 0 e 2. Por quê? O menos 5 é o que está mais à esquerda. Então, ele é menor que todos os números que estão à sua direita. Menos 5, por exemplo, seria maior do que o menos 6, que fica para cá. De um número inteiro. O módulo ou valor absoluto de um número inteiro, A, é o seu valor numérico desconsiderando o sinal. Desconsiderando o sinal. Portanto, olha, o mais 8, o módulo do número mais 8, ou o valor absoluto de mais 8 é 8. Da mesma forma, o módulo de menos 8 é igual a 8. Tudo é 8. O valor absoluto de menos 8 é 8. Quem é que tem um valor absoluto maior? É o mais 8 ou o menos 8? Nenhum. Os dois são iguais, porque o valor absoluto a gente desconsidera o sinal. Está associado à ideia de distância de um ponto até a sua origem. Está aí, ó. O módulo ou valor absoluto está associado à ideia de distância de um ponto até a sua origem. A origem é o ponto 0. Qual é a distância até o menos 8? É 8. É 8. Vamos supor que aqui estivesse representando em metros. Aqui a distância de 0 até 8 seria até menos 8. Seria 8 metros. Da mesma forma, do 0 até o 8 positivo, seria 8 metros. Exercício resolvido. Vamos usar números inteiros para representar cada uma das seguintes situações. Letra A. A temperatura normal do corpo humano, mais 37 graus Celsius. Poderia ser 37 graus Celsius, sinal de mais? Poderia. Estaria correto? Estaria. Eu optei por digitar o sinal de mais. B. O ponto de ebulição da água. O ponto de ebulição é o momento em que a água começa a ferver. Você coloca uma água para fazer o café, para preparar o café. E considerando que você está ao nível do mar, quando ela começar a ferver, a temperatura atingida é de 100 graus Celsius. Letra C. O ponto de fusão da água. O ponto de fusão da água é o ponto em que a água começa a sair do estado líquido para o estado sólido. Isso acontece quando você coloca uma água no congelador de um refrigerador, por exemplo. Chega um momento em que o gelo começa a ganhar corpo. Ela está se transformando, a água está saindo do estado líquido para o estado sólido. Esse ponto, ele está a temperatura de 0 graus Celsius. O 0, ele não leva o sinal. Não precisa, ele é um número neutro. Então, ele não fica bom representado com sinal. D. A temperatura do interior de um refrigerador, que está a 18 graus Celsius negativo. Graus Celsius negativos. Os números negativos sempre levam o sinal de menos. Portanto, menos 18 graus Celsius.